Começando o nosso giro de informação com o resultado da nossa enquete do dia de ontem. A gente repercute sempre aí o resultado das enquetes. Para você que não acessou a enquete, você que não acompanhou o resultado final da enquete, está aqui agora o resultado final da enquete do dia de ontem. Nós repercutimos a questão da CPI do abuso de autoridade. A ação promovida pelo Partido Novo precisava aí de um total de 171 assinaturas para ser oficializada. Conseguiu as 171 assinaturas, porém, claro, agora depende dos trâmites ali na Casa Legislativa e que seja pautada, esse assunto seja pautado pelo Arthur Lira, que é o presidente da Casa Legislativa lá em Brasília. E aí a gente pediu, na sua opinião, essa CPI terá algum efeito prático? Se ela vier a acontecer, ela terá algum efeito prático? Aí tem sim, 12,7% votaram nessa opção. Não, 23,8% votaram na opção não, que não terá nenhum efeito prático. E 63,5%, ou seja, a maioria da nossa audiência, votou na terceira opção. Mesmo que não tenha efeito, é importante para pressionar por mudanças, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal verificar que a Câmara Legislativa está fazendo alguma coisa, está se mobilizando, que a sociedade de maneira geral está se mobilizando contra estes abusos de autoridade cometidos nos últimos tempos pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Na verdade, a gente sempre tem que cuidar com a palavra Supremo Tribunal Federal por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal por si só não é bom nem ruim e não comete abuso de autoridade. Quem comete abuso de autoridade são ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o estado de greve de funcionários públicos de Indaial pode ser confirmado em assembleia do sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Municipal de Indaial, o Sinserp, emitiu convocação para seus associados para uma assembleia de extrema importância, com potencial para culminar no estado de greve dos servidores de Indaial. O encontro abordará uma série de pautas fundamentais para os funcionários públicos locais, incluindo o projeto de lei proposto pelo prefeito André Moser, que pretende suspender o pagamento salarial do presidente da entidade por parte da prefeitura. A possibilidade de adesão ao estado de greve dos servidores públicos de Indaial será discutida, assim como a participação na sessão da Câmara de Vereadores, visando uma interlocução ativa entre o sindicato e os vereadores. A assembleia está marcada para o dia 5 de dezembro, na próxima terça-feira, com início às 17h30 na escadaria da Câmara de Vereadores de Indaial, localizada ali na rua Prefeito Frederico Hart, no centro de Indaial. Vamos ver o que sai disso aí nesse momento, véspera de eleição, ano pré-eleitoral, né? Final de ano, mas ano que vem é momento de eleição, nos bastidores já a eleição sendo preconizada, já sendo movimentada e as peças nos bastidores. Logicamente que o que um prefeito não quer é uma greve, um movimento de greve nesse momento, mas vamos lá. Vamos ver se conseguem chegar a um acordo, a uma negociação. Resta saber também, por parte do sindicato, se isso é motivo para greve, né? Por causa do seu presidente lá, não está afetando a categoria. Não é uma categoria que está sendo afetada, é o presidente. Quem tem que resolver isso é o presidente e o sindicato junto com o prefeito, enfim, e sem envolver a categoria. Se o prefeito estivesse fazendo alguma coisa contra a categoria em si, aí até a gente poderia entender. Mas agora, por causa de uma ação contra o presidente do sindicato, que está se entendendo ser contra o presidente do sindicato, aí eu pediria eu faria aí, se eu fosse o presidente do sindicato lá de Indaial, eu faria uma consulta pública, mas não só aos servidores públicos, faria uma consulta pública com a comunidade lá de Indaial, para ver se eles concordam ou não com essa ação do prefeito André Moser lá de não pagar o salário do presidente do sindicato, já que ele dedica o seu tempo integral ao sindicato, e na visão do prefeito lá, quem deveria pagar então o salário dele seria o próprio sindicato. O que será que a comunidade de Indaial iria falar a respeito? Como iria se posicionar? Olha, Santa Catarina está dentre os destinos mais procurados do Brasil para o fim de ano.
A plataforma de viagens Booking publicou uma pesquisa que apresenta os lugares mais procurados por turistas no mundo todo. No Brasil, os dados apontaram que Santa Catarina ficou apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. O levantamento do Booking se fundamenta em pesquisas feitas na plataforma durante um período entre 18 de setembro e 1º de outubro para viagens que serão realizadas entre o início de novembro, que já aconteceu, do mesmo ano, e o fim de janeiro de 2024. Segundo o site, 33 países participaram das análises, totalizando 27.730 pessoas. As pesquisas apontaram que no Brasil, os viajantes buscam principalmente destinos litorâneos, com destaque para Alagoas, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. O gerente regional da Booking contou que apenas 2 cidades sem praias marcaram presença no ranking, a capital de São Paulo e Gramado. Santa Catarina figurando aí no ranking dos destinos mais procurados e que venham muitos turistas esse final de ano aqui para Santa Catarina mesmo. Estamos precisando, depois de tanta tragédia, de tanta perda econômica também com relação às enchentes, né, que os municípios aqui de Santa Catarina passaram. É isso aí, vamos lá. A Polícia Federal cumpre mandado em Blumenau na 22ª fase de operação que investiga aí os ataques de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Blumenau e foi nesta última quinta-feira na 22ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques aí de 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, na quinta-feira, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e em Minas Gerais, pedidos aí pelo STF. 3 mandados de prisão preventiva também foram cumpridos, e estes somente em Uberaba, lá no estado de Minas Gerais. Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos em Mafra, Jaraguá do Sul, Pomerode, aqui pertinho, Gaspar, Apiúna, Rio do Sul, Armazém, Caçador, Florianópolis, Garopaba, Brusque e Criciúma. Maiores detalhes ainda não foram divulgados pela Polícia Federal. Até quando? Até onde vai? Quantas fases ainda teremos dessa operação que investiga as manifestações? A mídia quer sempre enfeitar ali com ataques. Ataque foi o que aconteceu lá, o Hamas fez um ataque lá a Israel, isso foi um ataque. O que aconteceu ali no 8 de janeiro foi uma manifestação que culminou na invasão de alguns prédios públicos com depredação, o que, claro, é crime e tem que ser investigado. As pessoas identificadas, aquelas que realmente participaram disso, que depredaram, e serem julgadas dentro do devido processo legal, que não está acontecendo, e é por essas e outras que aconteceu essa situação aí da CPI do abuso da autoridade por parte da Câmara Legislativa contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, a nossa Petrobras, vamos ver até onde ela vai suportar. Vamos ver como é que ela vai fechar o mandato, esse mandato do PT no poder, porque acionistas da Petrobras aprovam mudança de estatuto que facilita indicações políticas. Ao invés de melhorar, piora. Ao invés de trazer mais gestão, piora. Em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Petrobras aprovaram nesta quinta-feira uma mudança no estatuto da empresa que favorece indicações políticas para membros da alta cúpula da estatal. O resultado foi favorável, mas a votação foi apertada. 54,98% dos acionistas com direito a voto aprovaram as novas regras que flexibilizam a política para indicações e aposições na empresa. A reunião contou com a participação de acionistas que possuem cerca de 93,7% do capital social com direito a voto. O governo federal, como acionista majoritário da Petrobras, contava com votos suficientes para aprovar as alterações. Obviamente, o governo federal tem a maioria das ações, é o acionista majoritário da Petrobras e já estava cooptando lá pessoas para conseguir aprovar, então, essa mudança no estatuto que facilita indicações políticas. Com a alteração, o Conselho de Administração poderá receber indicações de ministros e secretários estaduais e até municipais, além de titulares de cargos em comissões da administração pública e até representantes do órgão regulador da Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo, ANP. Podem ser nomeados também dirigentes estatutários de partidos políticos e
titulares de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente federativo, além de pessoas que sejam donas de empresas que fornecem serviço para a estatal ou forneceram serviço para a estatal nos últimos 3 anos. Tudo isso para facilitar que políticos possam atuar politicamente na Petrobras. Esse filme a gente já assistiu e a gente viu o que aconteceu com a Petrobras. Ela fechou com um prejuízo danado. Em 4 anos ela foi recuperada, mas vamos ver agora em 4 anos o que será feito dela. Olha, ontem o clima esquentou, não foi só aqui, esquentou lá na Alesc também. O Paulão do vôlei bateu boca com o deputado aí de Santa Catarina e por pouco não terminou em vias de fato. O caso envolveu aí o Paulão do vôlei e o deputado estadual Fernando Krelling do MDB e o presidente aí o Paulão do vôlei, que inclusive é o presidente da FESPORT, né, da Fundação Catarinense de Esportes. A confusão aconteceu logo depois do encerramento de uma audiência pública realizada pela Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa na noite de quarta-feira ainda. E foi convocado inclusive pelo Krelling para discutir a decisão do governo do estado de cancelar diversos eventos esportivos programados para este ano. Inclusive o Marcelis esteve com a gente ontem aqui numa entrevista falando a respeito desses cancelamentos, falando da possibilidade que haveria de utilizar outros municípios, inclusive Timbó se colocando à disposição para conseguir concluir algumas modalidades do JASC, dos Jogos Abertos de Santa Catarina, mas lá na Alesc o clima esquentou, principalmente em função dessas falas, agora que a gente vai ouvir do Krelling, do MDB, e na sequência também a atitude e o comportamento lá do Paulão do vôlei, que é o presidente da FESPORT. Primeiramente, vamos ver ali, o clima já estava tenso, já porque o Krelling já estava se engasgando, já estava gaguejando ali na sua fala. Presidente da Comissão de Esportes aqui dessa casa esteja falando que ele está à disposição, que as crianças sofram com insegurança, ou mais, que ele não sabe que as crianças utilizam ônibus como transporte. O senhor respeite essa casa. O senhor batalhe muito, o senhor é um cargo comissionado, e o senhor batalhe muito para um dia ter um microfone, ter espaço nesse parlamento, para um dia poder sim, ter uma posição também de destaque, além da questão de cargo comissionado, uma posição de destaque não só olímpica, como o senhor frisa diversas vezes. Se a medalha olímpica fizesse a gestão, nós não precisaríamos ter mais gestores. Nós precisaríamos só ter atletas olímpicos. Eu acho, me perdoe, presidente, mas acho que nós chegamos a esse ponto da toda ação é uma reação. Desculpa, deputado Mário Mota. Toda ação é uma reação e eu não vou me calar. Perfeito. Não vou me calar em momento algum. Sim. Aí veio depois a reação no final da audiência pública. Então a gente vê ali agora a reação do Paulão levantando e veio para cima ali do deputado, chamou, não dá para escutar, mas ele chamou o deputado de babaca e teve o pessoal do deixa disso ali para que afastasse ambos, enfim, um clima tenso, a Alesc se manifestando a respeito dessa situação, o Krelling depois pedindo que o Paulão do vôlei, depois desse evento, pedisse demissão para não comprometer a imagem do governo de Santa Catarina, enfim, uma situação complicada ali na Alesc na última quarta-feira. Nós já discutimos isso por aqui, porque tinha uma deputada de Santa Catarina que queria que fosse feriado em Santa Catarina, feriado da consciência negra, mas a ação da deputada já não é mais necessária e a discussão já não é mais necessária, porque está havendo uma decisão em nível nacional a respeito disso. Os deputados federais aprovaram na quarta-feira, dia 29, o projeto de lei que cria o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e transforma em feriado nacional. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado em 2021, foram 286 votos a favor, 121 contra e 2 abstenções, entre elas de um deputado catarinense. O PL e o Novo foram os únicos partidos que orientaram seus parlamentares a rejeitar o projeto.
Dos 14 deputados federais de Santa Catarina presentes na votação, 3 votaram a favor da proposta e 10 votaram contra e uma abstenção. Outros 2 parlamentares catarinenses, Fábio Chioquete, do União, e Darcy de Matos, do PSD, não compareceram na sessão. O projeto de lei segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que vai ser reprovado pelo presidente? Claro que não. Então, a partir do ano que vem, nós devemos ter um novo feriado no calendário de feriados do Brasil, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, novembro, né, que é um mês aí onde há alta produtividade, final de ano, as empresas aí produzindo, se preparando para o final de ano, aí a gente já tem dia 2 de novembro, que é dia de finados, certo? É dia 2, né? Isso, dia 15 também. Dia 2 de novembro, dia de finados, dia 15, dia da proclamação da República, e a partir do ano que vem, é quase que certeza que a gente vai ter o dia 20 de novembro também feriado, Dia Nacional da Consciência Negra. E olha só, como votaram os deputados de Santa Catarina. Ana Paula Lima, do PT, claro que aprovou. Carlos Chiodini, do MDB, também votou sim para esse feriado. A Caroline de Tone, do PL, não. Valdir Cobalcini, do MDB, não. Daniel Freitas, do PL, não. Daniela Rainer, do PL, não. A Giovana de Sá, do PSDB, não. O Gilson Marques, do Novo, não. Ismael, do PSD, abstenção. O pessoal de Blumenau aí, o Ismael não votou, se absteve de votar. O Jorge Guetem, do PL, votou não. A Júlia Zanata, do PL, também não. O Pedro Uxai, do PT, claro, votou sim. Rafael Pezente, do MDB, votou não. E o Zé Trovão, do PL, votou não para essa questão desse feriado nacional, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Se fosse Dia Nacional da Consciência Humana, aí quem sabe até poderia se concordar. Consciência humana, independente se é negro, se é branco, se é amarelo, se é português, se é chinês, se é alemão, se é italiano. Dia da consciência humana. Essas questões identitárias, essas pautas identitárias, elas mais dividem do que trazem algum benefício. E aí é fácil, né? É fácil trabalhar com o dinheiro dos outros. Por quê? Porque quem paga o feriado, né? Alguém paga isso. As empresas não produzem, não trabalham e são obrigadas a pagar. E se alguém for trabalhar nesse dia, aí ainda tem que pagar com 100% as horas que a pessoa for trabalhar nesse dia. Então é fácil tomar decisão com o dinheiro dos outros, e é isso que deputados, que Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário, inclusive, fazem todos os dias. Trabalham com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do pagador de impostos. E para eles é fácil tomar decisão com o dinheiro dos outros. Temos um recado aqui para os motoristas com CNH, categorias C, D ou E. A gente lembra aqui que dia 28 de dezembro termina o prazo para realização do exame toxicológico obrigatório. Então fique ligadinho, 28 de dezembro, o último dia então para realizar o exame toxicológico obrigatório. Inclusive tem um vídeo aí da polícia, do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, ressaltando e reforçando essa situação. Vamos acompanhar. Olá, aqui é o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, Manuel Fernandes. Você que tem CNH nas categorias C, D ou E, preste atenção. Conforme decisão do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o exame toxicológico tem que ser feito até o dia 28 de dezembro de 2023, quem está com o exame toxicológico vencido. Observe sua CNH digital. Na última aba consta a validade do exame toxicológico. Se você não tem a CNH digital, verifique então há quanto tempo você renovou a sua CNH. Se faz mais de 2 anos e meio, o exame deve estar vencido. Quem for abordado dirigindo qualquer veículo, não apenas os veículos pesados, poderá ser multado a partir do dia 28 de dezembro. E o valor é alto, é R$ 1.467. Se você for abordado 2 vezes em um ano, esse valor dobra para R$ 2.934. Além disso,
o motorista terá a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Outra novidade, mesmo que você não seja abordado dirigindo, quando for renovar a sua CNH, será notificado em R$ 1.467 pelo Detran do seu estado. Portanto, motorista com CNH na categoria C, D ou E, fique ligado. Procure um laboratório credenciado e renove o seu exame toxicológico. A norma entra em vigor no dia 28 de dezembro de 2023. Portanto, diretamente aí da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. E para fechar o nosso giro de informação, o DENIT alerta para a interdição total da BR-470 em Blumenau nesta sexta-feira. Portanto, você que vai a Blumenau hoje, preste atenção. O DENIT alerta que estão programadas 2 interdições totais da BR-470 em Blumenau na tarde de hoje, sexta-feira. As interrupções no quilômetro 56 e no quilômetro 58 da rodovia são necessários para avanço das obras de duplicação do trecho. Os locais estarão devidamente sinalizados, alertando sobre os bloqueios. O quilômetro 58, então, entre as 14 horas e 14h45, podendo encerrar mais cedo. Esse quilômetro 58 é ali de frente aos postos Mime. Você indo a Blumenau, ali de frente aos postos Mime, então terá essa interdição das 14 às 14h45. E no quilômetro 56, também em ambos os sentidos, entre as 15 e 16 horas, é ali um pouquinho mais adiante indo a Blumenau. Um pouquinho mais adiante, quilômetro 58 ali nos postos Mime, e o 56 é um pouquinho mais adiante, ali na altura do trevo do Celeiro do Vale. Esses 2 trechos que estarão interditados, um das 14 às 14h45 e outro das 15 às 16 horas. Então o trânsito, que já é complicado da BR-470, ainda mais numa sexta-feira à tarde, certamente estará muito mais complicado, e o jeito é passar ou por Pomerode ou por Indaial, que também, por conta disso, estarão com seus fluxos aí alterados para mais, para mais veículos transitando nesses trechos alternativos também, com certeza. 7h23, assim a gente